Uma pesquisa recente da Zillow aponta que 53% das casas nos Estados Unidos caíram de preço somente no último ano, né? E isso, em princípio, é uma excelente notícia para quem quer comprar uma casa nos Estados Unidos, mas na verdade isso conta uma história bem pior quando você vê a economia real americana. E é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então, circularam várias notícias falando justamente que mais de 50%, né, das residências americanas começaram a mostrar quedas de preços, né? E acho que uma média ali de 10%, se não me engano, mas você dá uma olhada nesse gráfico aqui, você já vê que estamos diante de um crescimento vertiginoso dessa queda. A gente já fez vários capítulos falando sobre esse assunto, como que o mercado imobiliário americano ele estava literalmente preso, baseado ali no fato de que os preços não conseguem cair, os juros continuavam altos e a renda do americano não cresce. Só que o grande problema, principalmente argumentado ali pelo Jeff Snyder e vários outros que acompanham a economia real americana, é de que essa discussão não é uma história de juros altos. Cortar os juros ou os juros caírem, não significa que isso automaticamente vai se refletir num aumento de consumo. E, na verdade, isso pode criar um efeito, até pode ser o reflexo do efeito contrário. Mas antes da gente entrar nos detalhes sobre isso, se você gosta desse tipo de assunto, né, macroeconomia, mecânica monetária, como que a liquidez do mundo é afetada baseado nisso, e também algumas vezes a gente falando da economia real em si, a gente tem o nosso Substack, né, que você pode clicar nos links da descrição abaixo, e nós temos ali todos esses vídeos de forma gratuita de segundas a sextas-feiras, e também temos artigos e, inclusive, a nossa Universidade Omnimacro, onde você pode ver vídeos exclusivos para membros, onde a gente entra em detalhes sobre a liquidez do mundo. E também nós compartilhamos o nosso portfólio Omnimacro, onde você pode ver em tempo real como que nós estamos investindo diante de tamanha incerteza do que a gente chama de fourth turning, né? Onde você perde totalmente a confiança nas instituições, ou literalmente o investimento no caos, e membros também podem ver exatamente a alocação que nós estamos nesse exato momento e acompanhar todas as mudanças. Os links estão aqui na descrição abaixo, e se você se tornar membro agora, né, durante a nossa Black Friday, um membro anual, a gente dobra, certo? Então você pode ganhar 2 anos em um. Então todos os links estão aqui na descrição. Então vamos lá, vamos continuar aqui. O grande problema que você percebe agora nesse mercado, né, é a quantidade de vendas dos imóveis americanos. Então eu peguei esse gráfico aqui, foi feito pelo Jeff Snyder, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo a fonte para vocês poderem acompanhar diretamente, e ele fez uma grande comparação bem interessante, que as vendas, o nível de vendas nesse exato momento, apesar de nós termos uma queda nos juros que vem acontecendo, eu já vou mostrar o gráfico aqui, ele é equivalente, ele está tão baixo que ele é equivalente àquela época depois do crash ali de 2009, na época de 2010, 2011, você percebe realmente um nível extremamente baixo. Nós vimos literalmente o congelamento desse mercado. Você vê bastante a reação aqui pelos juros, só que ele argumenta que o grande problema que nós temos agora chama-se emprego. Então o que se chama nos Estados Unidos de unaffordability, ou seja, os preços ficaram extremamente altos em relação à renda do americano em média. Depois da pandemia, você teve, segundo Jeff Snyder, um processo de empobrecimento da população, onde os preços subiram, mas os salários não acompanharam. E aí criaram uma completa desconexão que faz com que você veja o empobrecimento. Muitos descrevem isso como a economia em formato de K, que é o K-shaped economy, onde somente aqueles que têm ativos conseguem sobreviver, porque os ativos vêm se valorizando, e aqueles que não detêm ativos, eles acabam ficando ali no empobrecimento, porque os salários ficam estagnados. E é aí que está o problema, porque a partir de agora, você vendo um aumento na quantidade de residências que vem perdendo o seu valor, ele afeta
um dos maiores efeitos de sensação de riqueza nos Estados Unidos, que nós chamamos de wealth effect. Então, o que acontece? O americano, ele tem muito, né, ele usa como uma reserva de valor o seu próprio imóvel, o equity que você tem nesse imóvel. Então, você está pagando ali as suas parcelas, você começa a acumular cada vez mais equity, né, que permite que você possa se mudar para uma outra casa. Então, você meio que sabe que naquele cofrinho ali você tem, sei lá, $400 mil, $500 mil, $600 mil, $1.000, e esse wealth effect foi muito utilizado pelos boomers, né, que só compraram residências baratas décadas atrás e hoje elas valem muito mais do que antes e fazem eles se sentir, né, excelentes investidores, porque afinal de contas, imóvel nunca cai. E aí isso te permite você ir para uma outra casa, etc. Você tem aquele equity que você pode pegar emprestado, você pode refinanciar, tem várias coisas que você pode fazer, né, no mercado. Só que quando você começa a ter essa queda, aí você junta diante de um momento onde o emprego começa a cair cada vez mais, e a gente viu, né, nas últimas pesquisas do CES, né, que é o Establishment Survey, que é o famoso payroll americano. Depois da revisão, nós tivemos 2 meses negativos. Então, você tem salários estagnados, você tem empresas que pararam de fazer as contratações e agora começaram a fazer as primeiras demissões. E isso cria uma pressão gigantesca, né, para aqueles que querem até manter o seu próprio mortgage, né, o seu financiamento imobiliário, e além disso começam a entrar na realidade de que talvez a residência que você acha que tenha todo aquele valor já não tem mais. E caso você precise vendê-la para liquidar, não somente você tem um mercado ali onde ninguém está comprando, a oferta está cada vez maior e a pressão dos preços aumenta cada vez mais. E aí, quando você tem aquele desespero de quem precisa vender, você cria um efeito cascata que vai fazendo com que as casas vizinhas também tenham esse efeito, aumentando mais ainda esse gráfico aqui dessa subida. Então, pelo menos na análise, né, do Jeff Snyder e vários outros, inclusive, você percebe que essa pressão vem aumentando cada vez mais. E, inclusive, esse não é um fenômeno que é exclusivo para estados como a Flórida, por exemplo, né, que está vivendo um epicentro, basicamente, da desvalorização dos seus imóveis, mas isso começou a se espalhar para outros lugares. Então, quando você vem aqui, nesse mapa, você vê aqui a mudança do valor das residências, né? Você começa a ver que isso vem se espalhando em vários lugares. Então aqui, ó, esse aqui é melhor, representa melhor. Então quanto mais azul tá aqui as regiões, maior é a queda desse tipo de imóvel. Então você começa a ver que a Flórida, com certeza, né, ela está sendo aqui o epicentro disso, mas isso vem se espalhando para outros lugares também. Agora, lugares como Nova York continuam bem aquecidos, Chicago, etc. Essa é algo que está acontecendo em regiões diferentes, em velocidades diferentes, mas a média nacional está começando a ser afetada cada vez mais. E ao mesmo tempo, chega a ser irônico, porque quando você dá uma olhada aqui no mortgage de 30 anos, essa aqui são as taxas de juros, né, de 30 anos, ela está demonstrando uma queda desde outubro de 2023. Então você vê aqui, ela veio corrigindo, veio subindo, caiu e tal, e agora você percebe que ela tocou aqui, né, a média de 200, a média móvel, né, de 200 dias. Então ela está realmente numa tendência aqui de queda, que é aquilo que eu sempre falo, isso é um reflexo indireto da curva de juros americana, porque isso é um reflexo dos bonds de 10 anos dos Estados Unidos, que estão em queda já faz algum tempo. Apesar da volatilidade, eles vêm mostrando a queda. Só que essa queda não é baseada em corte de juros do Fed ou uma coisa controlada por ele. Pelo contrário, isso mostra uma busca por segurança, por liquidez, por colateral. E é exatamente o contrário. Aquela grande pecha de que juros mais baixos imediatamente estimulam o consumo, não é bem assim, porque você tem uma retração de crédito se o banco vai comprar mais bonds, né, fazendo os juros caírem, ele empresta menos para a economia real, etc. Então vai criando ali uma série de problemas. E é um dos grandes fatores, né, que a administração agora vai tentar resolver, está tentando fazer várias mudanças aí, só que
a economia real continua gritando que talvez o maior problema seja de fato o emprego, seja a renda, né? De fato o que a economia real está fazendo, e pessoas que já têm hoje um imóvel acabam ficando com mais medo ainda. E a reversão desse wealth effect, ou seja, o quão rico você se sente, simplesmente baseado no valor da sua casa, né, no equity que você construiu, isso acaba tendo um efeito reverso. Então, se eu sinto que o preço da minha, da minha residência está caindo, eu acabo consumindo menos, eu acabo tendo menos decisões de compras, principalmente de bens duráveis, etc. Isso vai arrefecendo cada vez mais a economia e criando um regime cada vez mais deflacionário. Então é isso que a gente precisa começar a ver cada vez mais, porque isso pode afetar totalmente os fluxos de capital. Às vezes você tem alguma emergência específica, você é obrigado a sacar do seu 401k, né, que é a sua conta de aposentadoria, e isso vai afetando os mercados, podendo ali chegar no mercado que normalmente não é afetado, que é o mercado financeiro, e acabar se refletindo isso, porque tudo é baseado em fluxos passivos, né? E esses fluxos vêm principalmente dos salários. Então, tudo isso acaba criando um grande emaranhado e que vai produzindo cada vez mais incertezas, que foi de fato, né, o tema de 2025. Acho que todo esse ano a gente veio falando sobre esse assunto, mas se você quiser entender um pouquinho mais, a gente deixa aqui novamente, né, aproveitando a Black Friday, para você poder se aprofundar cada vez mais nisso. A gente vai falar em detalhes sobre esse assunto na Universidade Omnimacro e também para membros Omnimacro Pro. Perfeito? Então vamos ver a cena dos próximos capítulos, mas com certeza nós estamos diante de um cenário onde a economia real está chegando cada vez mais a ter uma conexão com o mercado financeiro, e isso obviamente não é uma boa notícia.